Quem foi Pedro para Jesus? Pedro foi um dos discípulos. Pedro foi uma das pessoas que mais andou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra, nos seus 3 anos de ministério. Ele andou com Jesus em várias situações. Nós ressaltamos que Jesus tinha 12 discípulos, mas desses 12 discípulos, 3 eram mais apegados a ele: Pedro, Tiago, João. E nós ressaltamos também que Pedro participou de momentos muito importantes do ministério de Cristo, por estar sempre próximo a ele. Nós vemos aquela situação em que Jesus está a andar no mar e Pedro sai do barco para ir ter com ele e anda sobre o mar pela primeira vez. Então Pedro começa a reparar naquela situação que está acontecendo, não é? Que ele está sobre as águas e se apavora e começa a afundar. Então ele grita por socorro, Jesus vem, estende a mão. Então Pedro se levanta novamente e anda pela segunda vez. Ele andou 2 vezes pelo mar até voltar para o barco. Por isso, Pedro, ele amava mesmo a Jesus. Ele era uma pessoa que queria estar sempre perto de Jesus em todas as situações. E há uma situação, não é, que é o motivo desta reflexão. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse momento agora. Jesus, em um dado momento, ele fala. Deus sempre nos avisa do que vai acontecer. Jesus é Deus em forma de homem. E ele estava nessa situação avisando aos apóstolos o que ia acontecer, que ele ia ser levado pelas autoridades. E todos eles ali sabiam que Jesus, ao ser levado pelas autoridades, ele iria morrer, ele iria ser morto, porque aquelas pessoas estavam em busca de uma oportunidade para o matar. Os religiosos daquela época viam Jesus como uma grande ameaça e passaram bastante tempo tramando possibilidades para pegar Jesus e assim matar a Jesus. Por isso, Jesus está participando a eles, está dizendo a eles o que vai acontecer, que ele vai ser entregue às autoridades para que se cumpra, não é? Explicando a eles a necessidade para que se cumpra o propósito. Então Pedro se levanta e diz que não é? O que um amigo, aos nossos olhos, não é? O que um amigo, aos nossos olhos, faria. Não, Jesus, a gente não vai deixar, nós não vamos permitir, naquela impulsividade dele, mas ali ele estava sendo instrumento do inimigo, quando ele tem aquela atitude. E Jesus o repreende, não é? Jesus diz, em Mateus capítulo 16, versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Dos homens. Jesus ali, ele estava a falar para o motivador que estava fazendo com que Pedro agisse daquela forma. Jesus não estava a falar para Pedro. Jesus estava a falar para o inimigo que estava a usar os sentimentos, as emoções, aquele homem, não é? Para que ele fizesse com que Jesus aceitasse a interferência, não é? Então, Jesus repreende ele dessa forma. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter uma palavra do Senhor, um direcionamento de Deus para a nossa vida, pode ser em qualquer área, sobre qualquer coisa. Pode ser, enfim, o direcionamento que Deus vai dar para cada um. Cada um de nós é diferente, cada um de nós está em um lugar do mundo diferente, cada um de nós está em um meio diferente, cada um de nós tem um direcionamento diferente da parte de Deus, se nós estivermos apegados a Ele,
se nós estivermos buscando a Deus. E veja, quando você tem este direcionamento de Deus em sua vida, e você sabe qual é, porque Deus, ele mostra claramente o direcionamento que ele tem para a tua vida. Se você não sabe o direcionamento da sua vida, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, que ele te mostra. Na palavra do Senhor nós lemos em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, que eu te mostrarei coisas que ainda não sabes. Por isso, se você não sabe de alguma coisa, se você quer um direcionamento para a sua vida, então clame a Deus. Deus vai de alguma forma te mostrar. Mas como eu vou saber? Você vai saber. Vai estar dentro dos princípios de Deus, das leis de Deus, dentro de orientações boas para a tua vida. Você vai saber. Se você buscar realmente a Deus, se você se humilhar perante a Deus, Deus vai te dizer qual é o direcionamento dele para a tua vida. E sabendo este direcionamento, meu irmão, minha irmã, não deixe que nenhuma palavra contrária desvie você deste foco, deste objetivo, desta meta. Saiba que o inimigo ele vai tentar de tudo. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar tudo que ele puder para que você saia desta orientação de Deus, desta proteção. Porque quando nós estamos debaixo de uma orientação, debaixo de uma vontade do Senhor, nada, ninguém pode nos tocar. Nem força contrária, nem força espiritual, nem força maligna, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem encanto, nem mal olhado, nem inveja, nem nada. Nada, nenhum poder é maior do que a força criadora de Deus. Nenhum poder é maior que Deus. Está tudo subjugado a Ele, então nada pode te tocar. E se você não se deixar abalar por isso, se mantiver debaixo desse direcionamento, nada vai te poder deter. Como nada pode deter Jesus. Mas eu ressalto uma coisa importante. Veja, Jesus não ficou com raiva depois de Pedro por isso. Jesus não o discriminou, não o afastou, não disse, você está a falar sobre Satanás, você está a falar vindo de Satanás, arreda daqui, não quero mais você aqui na minha mesa. Não. O que Pedro foi para Jesus? Pedro foi a continuação do trabalho de Jesus depois dos amadurecimentos que ele foi obtendo mediante a fé dele. Então, saiba separar aquelas palavras que o inimigo bota na boca de outras pessoas, na boca de mensagens que você vê, em tudo que está ao seu redor. E não ficar com raiva ou discriminar. Saiba separar que o inimigo usa pessoas, usa circunstâncias, mas nós não devemos nos deixar afastar de pessoas por isso. Nós devemos saber separar, como Jesus soube separar quem estava ali usando Pedro da pessoa de Pedro. E continuou amando a Pedro, e continuou acreditando em Pedro, e continuou firmando Pedro. Pois Pedro valia a pena ser firmado. Pedro foi fiel até o fim, morte de cruz, ao contrário. Por isso ele sempre foi fiel a Jesus. Ele teve um momento em que ele foi usado, mas Jesus não o enxotou por causa de umas palavras que Satanás usou em sua boca. Saiba separar, para que você não enxote pessoas que vão ser importantes para você em sua vida, não é? Não deixe que o inimigo trabalhe desta forma, mas seja superior, sabendo aonde Deus quer que você chegue. Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Quais são as palavras de Deus para a tua vida?